Oi, obrigado, boa noite a todos. Obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês. A gente já quase atrasa um pouquinho, porque Ponte Nova é uma cidade muito interessante, que tem uma ligação com a minha família, e eu, conversando com a Letícia agora, a gente vê que tem amigos em comuns, amigos queridos. Se deixasse, a gente ficava a noite toda ali contando algumas histórias. Eu sou Paulo Ricardo, as pessoas me conhecem de Cadim, que é o diminutivo de Cadim, advogado. Estou aqui hoje acompanhado do Dr. Gabriel, Dr. Fred e Dr. Rafael, que são sócios e parceiros. A gente vai falar sobre esse tema Road, mas antes eu queria dizer por que eu sou tão feliz com a cidade de Ponte Nova. A minha família, ela, por muitos anos, meu pai tirou o sustento da suinicultura. Ele era funcionário da Agroceres, que a maioria de vocês conhece, uma empresa do ramo da suinicultura, lá de Patos de Minas, que é de onde eu sou natural. Então, quando a gente vem conversar com as pessoas aqui, sempre tem um conhecido, um amigo em comum, e é uma alegria muito grande estar aqui nesse sentido. Quando a gente fala de road, eu vou direto ao assunto, e aí eu queria que fosse mais um bate-papo aqui, não uma palestra, algo maçante, nada teórico. Então, vocês ficam à vontade para interromper, fazer perguntas a qualquer momento, e a ideia é só a gente fomentar esse questionamento em vocês. O que é uma road? É um momento de se fazer? Quando a gente vai falar sobre esse assunto, eu trabalho com road desde 2016, então, há 9 anos a gente vem falando desse assunto, mas agora ficou muito em voga com a reforma tributária, em que a alíquota do ITCD, que é o Imposto de Causa Mortes, vai ser uma alíquota progressiva, sobretudo em Minas Gerais, e também tem uma alteração legislativa rodando, que vai tributar altas rendas, que vai entrar em vigor a tributação dos dividendos. Então, a gente, ao longo da nossa conversa, nós vamos falar sobre esse assunto. O que é uma hold? A hold, quando a gente pega a sua gênese, quando ela foi criada, que foi lá nos Estados Unidos, a ideia da criação da hold era uma empresa para controlar outras empresas, para ter uma questão da governança. E aí os americanos investem no Brasil, e aqui tinham holdings que controlavam algumas empresas, e houve um momento que houve uma sucessão, foi uma morte de um dos sócios, e o brasileiro observou que dava para você transferir os bens dentro da hold sem pagar o imposto, que é o ITCD. Como eu disse, a gente hoje tem uma alíquota aqui em Minas Gerais de 5%, e com a reforma tributária, essa alíquota ela vai passar a ser progressiva. É muito provável que no próximo ano Minas Gerais já adote essa alíquota progressiva, que deve vir de 4% a 8%. Para vocês terem uma ideia, alguns estados que já têm, como, por exemplo, Goiás, lá a alíquota ela é progressiva, mas a partir de R$ 650 mil de patrimônio, você já paga a alíquota máxima de 8%. Então, é muito provável que, quando a gente fala de R$ 650 mil, é uma casa de padrão médio. Você já está na alíquota de 8%. Então, as pessoas, quando buscam fazer uma hold, é para sair dessa tributação, um dos motivos. E aí, quando a gente, como eu disse, o brasileiro viu que havia essa possibilidade, começou-se a utilizar a hold não só para a governança, a administração de empresas, controle de empresas, mas para fazer a sucessão. Então, você, quando faz a hold, você já transferiu as cotas sociais da empresa, você não vai pagar imposto sobre aquelas cotas que já não está mais no nome do patriarca ou da matriarca da família. Pode rodar aqui? Pode sim. Não? Peraí. Acho que não está funcionando, não.
Se você puder colocar e rodar, esse mesmo pode passar. Eu vou falar sem olhar aqui, eu acho que é mais tranquilo. Por que motivo que a gente faz uma road? A gente tem várias opções. Você pode criá-la para evitar esse pagamento de imposto e também para o controle de empresas. Quando a gente fala em controle de empresas, é o seguinte, a maioria das empresas, eu imagino que na suinicultura de vocês, elas são familiares, e familiares há um arranjo. Normalmente há o patriarca e a matriarca que criaram essa empresa, mas chega um dado momento que, seja por questões de saúde ou por falecimento mesmo, elas deixam de conduzir essa empresa. E como que funciona quando se faz o inventário? Quando você faz, que há um falecimento, faz o inventário, o patrimônio ele é dividido nas cotas, nos quinhões de cada herdeiro. Mas na ROD é possível você já estipular como que vai ser essa administração das empresas. Porque há famílias em que um determinado filho tem uma aptidão para o financeiro, outro para fazer executar o operacional, outro no comercial. E isso não tem como você deixar definido no inventário, mas que você possa ser uma vontade desse patriarca ou da matriarca, não é possível decidir isso. Agora, dentro de uma ROD é um acordo de sócio. Nós estamos falando de nada mais, nada menos que uma empresa, assim, falando a grosso modo, e essa empresa ela vai ter as suas regras de governança, e ali se faz um conselho de administração, um conselho de família, em que se pode, né, definir como que vai ser a administração dessa empresa, já ficar definido, que pode ser um atrativo para você garantir que a perpetuidade daquela empresa. Porque quando, assim, a gente sempre fala, eu tenho filho, eu acho que seja esse o pensamento de toda mãe, todo pai, você trabalha, você acumula ou junta um determinado patrimônio, mas você quer que esse patrimônio ele prospere na mão de seus filhos. Você não quer que ele acabe com o seu falecimento. E o que a gente nota quando a gente faz assim um inventário, por exemplo, é muitos entraves. E assim acaba você tendo alguns empecilhos, que é assim, filhos que acabam entrando em conflito por questões que às vezes ninguém está certo, os dois errados, e dentro da ROD você pode estipular como que vai se dar essa administração, esse conselho de administração através de acordo de sócios. Pode passar. Então, as finalidades é a questão da organização do patrimônio, né, a governança, que é o que a gente diz. A gente já organiza a sucessão, é possível, por exemplo, dentro de uma ROD, você estipular, olha, essa atividade, um exemplo de vocês, a atividade de suinocultura vai ser conduzida por determinado filho. Eu tenho outro ramo de negócio, um posto de combustível, eu tenho uma transportadora, eu tenho imóveis de aluguel. Esse vai ser por determinado filho que vai exercer a administração. E assim, essa administração, obviamente, remunerada, mas os lucros, os dividendos, divididos dentro do percentual do quinhão de cada um. Uma finalidade que eu deixei até para falar por último, que a gente ouve muito, eu assim queria que vocês entendessem bem o que a gente está querendo trazer aqui, porque muitas pessoas às vezes falam assim, olha, você tem que fazer uma road para blindar o seu patrimônio. Eu desconheço uma road que é capaz de blindar o seu patrimônio. Isso não existe, até no direito brasileiro não há essa possibilidade de blindagem patrimonial, em que você tem um patrimônio que não vai servir para garantir nada. Mas dentro da road, quando você faz uma organização, você mitiga os riscos. Você cria algumas barreiras que te colocam numa posição mais confortável numa eventual situação de risco, ou seja, de eventual inadimplência ou uma indenização, aí você cria essas barreiras. Quando a gente fala assim das questões dos riscos das atividades, vocês têm uma atividade de suinocultura que a gente sabe que existe vários riscos ambientais, a gente não consegue controlar aí, e às vezes, vamos ser sinceros, há alguns abusos fiscais, olham muita coisa que às vezes nem existe, né, na empresa, e esse patrimônio de vocês, normalmente ele fica alocado na pessoa física.
fica tudo misturado aí de forma que atinge diretamente vocês numa eventual fiscalização. E quando você cria um arroz, você tem essa possibilidade, como eu disse, mitigar os riscos para não chegar no seu patrimônio. Você pode rodar a atividade na sua pessoa física, que via de regra costuma ser mais atrativo do ponto de vista tributário, e aí você vai ter o seu patrimônio alocado dentro do arroz, que vai ceder toda a estrutura incomodada para a sua pessoa física. E no eventual autuação de alguma infração, você, ou ações trabalhistas, ou indenizações, não vai atingir diretamente o patrimônio de vocês. Pode. Vamos perguntando, porque eu acho que às vezes se deixar para o final, pode. Essa questão que você falou, depois que a holding é constituída, essa subdivisão dentro da empresa, quem vai ocupar cada cargo, isso aqui através acontece no contrato que seria feito? Normalmente a gente faz isso através de um acordo de sócios, porque assim, o contrato social vai estipular quem são os administradores e ali você pode colocar as alçadas de cada uma das atividades. Mas é interessante ter um acordo de sócios em que estipule também com mais detalhamento dessas atribuições e funções de cada um. Ok? Assim, aqui a gente colocou essa apresentação só para vocês verem a diferença, assim, aí ficar mais visual, quando você tem uma RUJ e aí há uma sociedade patrimonial separada, ela vai ficar deslocada em relação, não vai ficar no mesmo fluxo de atividades das sociedades operacionais, que é um risco que a gente falou. Eu queria trazer também, assim, de uma forma mais concreta, o que seria assim, a gente fala, é mais interessante fazer uma holding. Por que é mais interessante fazer uma holding? Qual que é o imposto que você paga ou não paga fazendo uma holding? Quando a gente está falando de uma sucessão, a pessoa vem a falecer, vai ter o fato gerador do imposto do TICMD, que provavelmente já no próximo ano passa a ser 8%, atualmente está em 5%. 5% a gente está falando do patrimônio de vocês. E a administração fazendária de Minas Gerais, ela tem avaliado os bens muito próximo ao valor real. Então, assim, é um montante que você não consegue sair desse custo. Você tem também despesas com registro de formal de partido, onde for registrar o formal dos imóveis, e também a despesa com eventuais honorários advocatícios, que na tabela do OAB, em média, gira em torno de 8%. Então, assim, a gente, quando fala em inventário, praticamente de 13% a 16% vai ficar, do seu patrimônio, vai ficar com a despesa para você fazer essa transmissão do patrimônio para os sucessores. A holding, em regra, ela vai te custar de 10% a 20% do que seria esse custo do inventário. Esse é um caso prático que a gente teve lá em nosso escritório, em que o ITCD, esse cliente, na verdade, ele namorou para fazer uma holding, não fez, e aí teve que pagar esse valor de R$ 459 mil. Pode passar. Ao passo, se ele tivesse feito uma holding, provavelmente esse valor teria girado em torno de 60, 80 mil reais, provavelmente. Para vocês verificarem, a alíquota do imposto sobre a transmissão, o ITCMD, no Brasil, muita gente acha caro o imposto, só que, para ser bem sincero, esse imposto de herança, ele é um imposto muito barato, um dos mais baratos do mundo. Se você fizer um comparativo, por exemplo, a gente gosta muito de fazer
olhar para os Estados Unidos. Lá, a alíquota gira em torno de 20% a 40%. No Chile, 25%, Inglaterra, 40%, Suíça, 50%, Alemanha, 50% também, Japão, 55% e França, 60%. Eu não sei se vocês acompanharam, mas quando foi passar a reforma tributária, houve um movimento muito grande que eles queriam que o nosso imposto ficasse entre 16% a 40%, chegou a se cogitar até 40%, e fechou nessa alíquota máxima de 8%. Mas eu acredito que isso não vai sustentar por muitos anos. Eu penso que dentro de uns 10 a 20 anos eles devem voltar a revisitar esse assunto e aí aumentar ainda mais essa alíquota. Pode passar. Um cenário que a gente queria trazer aqui hipotético para vocês, por exemplo, um patrimônio que você tem de 10 milhões de reais, vamos supor que seja 8 milhões em imóvel e 2 milhões em recursos, aplicações. Hoje o imposto sairia por 500 mil reais, honorários 8%, em torno de 800 mil reais, despesas com cartório, e seja para fazer a escritura de inventário e de registro de imóveis, 70.110, nós estamos falando de um custo mais ou menos de 1,5 milhão de reais, 15% do patrimônio ficaria. Ao passo que você, nesse mesmo patrimônio, você fazendo uma holding, você teria, vamos pegar um cenário que teria um patrimônio de 10 milhões, né? As despesas com a junta comercial 3 mil, a gente está pondo em um caso uma sugestão de valor que seria 250 mil de honorários, você vai ver hoje de 30 mil reais a valores em percentuais. O registro de imóveis em torno de 40 mil reais, 193 mil reais é o custo, ao passo que o inventário te custaria mais ou menos 1.400.000, 1.500.000. Passa, por favor. Tem que ligar. Não, na hora que você quiser falar, você... Boa noite. Eu tenho duas dúvidas. Três dúvidas. Todas, se eu puder responder, vai ser um prazer. Na verdade, você comentou a holding nada mais é que assim, o produto de uma empresa. Considerando os custos da empresa e considerando o patrimônio que a pessoa tem, até a partir de qual valor é considerado válido fazer uma holding. Você comentou que alguns estados, a partir de 650 mil, pode ser cobrado a alíquota máxima do IPCMD a partir do ano que vem. Então, seria esse 650 mil já é válido, considerando todos os custos de junta, de provável, né, que teriam esse gasto dessa empresa, declaração, né, da empresa em si. Seria uma dúvida, né? Quais seriam esses gastos? E a outra dúvida, a partir de qual momento, a partir de qual valor inicial de patrimônio a gente pode considerar ideal fazer a holding? E, se nesse caso, então, o seguro de vida poderia acionar muito bem próximo à entrada desse inventário, porque o seguro não passa por inventário, né? Aí ele entraria nesse sentido, certo? Isso, eu vou respondendo todas as perguntas, mas eu acho que eu vou começar da última, por quê? Você falou do seguro de vida. Quando a gente começou a trabalhar com holding, a gente fazia, só vou te dar um exemplo assim, a gente fazia as holds, a gente montava um planejamento e ali se estipulavam as fases de execução da holding, porque tem um custo que não é tão barato assim. Então, nesse momento, a gente estipulava, vou fazer a holding em 5 anos. Nesse período, era muito comum a gente fazer um seguro, que se a pessoa falecesse, o seguro cobriria para não deixar a família descapitalizada. Aí você está perguntando, vale a pena pagar o seguro? Você precisa avaliar. Eu acredito que não, pelo seguinte, a holding ela não vai só garantir essa transmissão
com um imposto mais baixo, que você vai pagar imposto, mas não é sobre o valor total do patrimônio, mas sobre o percentual de cotas que essa pessoa que faleceu tem na empresa. Se ela tiver 1%, você vai pagar 8% sobre 1%. Aí por isso que às vezes é interessante você fazer, e não só por isso, é a questão da continuidade da administração. Quando você tem um patrimônio de uma pessoa física e ela falece, você pode ter o recurso para pagar o inventário, mas tem um tempo para fazer o inventário. E nesse período, às vezes, as atividades da empresa ou do negócio estão rodando e você não dá tempo. E dentro da holding, você já pode estipular, olha, um exemplo, ó, eu sou o administrador da empresa, no meu falecimento, a administração automaticamente passa, por exemplo, para o Gabriel. Então já está estipulado isso, você coloca uma cláusula, olha, basta apresentar o contrato ou a certidão de óbito, automaticamente ele já tem poderes para administrar em nome da empresa. Porque dentro do direito empresarial há uma liberdade muito grande contratual. Se não for vedado pela lei, você pode estipular algumas cláusulas nesse sentido. As situações em que se substitui o administrador. Por esse motivo, eu acho que não seria interessante você optar só pelo seguro. Agora, você fez uma pergunta. Eu escuto isso muito. A partir de qual valor que é interessante eu fazer a minha holding? Se você já tem patrimônio, eu acho que assim, menos que R$1 milhão em patrimônio, normalmente a conta não fecha na hora que você faz porque quando você vai verificar se é viável ou não fazer holding, não existe uma pergunta assim, você levantar, para mim vale a pena fazer holding? Não tem como eu te responder. Primeiro eu tenho que conhecer a sua realidade, fazer uma análise para te mostrar um cenário um cenário de inventário, um cenário de holding, para você ver se na sucessão você tem algum ganho. Esse é um ponto. O outro ponto, quanto menor o seu patrimônio, talvez seja mais interessante você fazer a holding, porque vai ficar mais barato. Porque o custo dela gira em torno do número de imóveis que você tem, porque cada registro é um ato do cartório e incide as custas cartoriais. Além disso, você tem outros custos, como, por exemplo, normalmente as pessoas optam por fazer com advogados. Aí você tem o custo também de honorários, então isso tudo acaba influenciando. Então, mas não é só o valor do patrimônio que você deve verificar para ver se é viável ou não fazer holding, porque tem outras situações, tem que olhar o arranjo familiar também. Então, assim, quando que a holding, eu entendo que ela é indicada? Quando há uma certa harmonia e quando há uma desarmonia até controlável. Agora, se for tudo muito assim, desarmonioso, às vezes nem é viável fazer. A gente já teve casos, né, no escritório, que a gente viu o patrimônio e disse, olha, mas do jeito que está a situação dentro da sua família, é melhor você não fazer. Porque, assim, as questões da administração não tinha como nem dividir, porque havia muito conflito mesmo. Então, eu acho que eu consegui responder as 3 perguntas, né? Pode. Esse aqui é um outro caso que a gente fez essa holding em 2019. O valor do patrimônio da família, só para vocês verem um comparativo, esse aqui é um caso que eu gosto de mostrar, porque nós fizemos a holding, terminou a holding, a matriarca veio a falecer, já não havia o pai, e a gente fez o inventário. E foi concluído, registrado, tudo certo. A família tinha um patrimônio de R$90 milhões. Quando a gente fez a holding, a gente integralizou ele pelo valor histórico do imposto de renda dela. Era uma fazenda dentro da cidade, onde há Grosséries, em parte, vocês terem ideia, era aquela fazenda Limoeiro. E são em torno de 120 hectares dentro da cidade. E aí a gente integralizou ela na holding pelo valor de R$540 mil. Quando ela veio a falecer, e nós já tínhamos feito a transferência das cotas, a gente pagou o valor do imposto sobre aí o valor
do ITCMD foi de R$ 22.900, para vocês terem uma ideia. Assim, se ela não tivesse feito a hold, eles iam pagar um ITCD de 4,5 milhões, considerando 5% a alíquota atual, honorários de 8% sobre 90 milhões, 7 milhões e 200, custas, como a tabela dos emolumentos de registro de Minas mudou recentemente, se fosse no cenário atual, R$ 990 mil, e o valor total de 12.690.000, 14% do patrimônio. E, como eu disse para vocês, o custo que saiu para eles foi de R$ 22.900. Esse é um caso prático que a gente atuou mesmo. Até tem, a gente borrou os protocolos e tudo, mas está aí o valor que foi total. Eles acabaram pagando um pouco mais de imposto, mas não pela essa fazenda, mas porque eles tinham outro patrimônio além da fazenda. Assim, a gente tem vários outros casos também aqui no Brasil, bastante conhecidos, e aí eu até vou convidar o Gabriel para falar sobre esses assuntos, que conhece mais, pode falar disso. Boa noite, pessoal. Um pouco mais alto que eu imaginava. Meu nome é Gabriel, sou advogado, eu trabalho com o Paulo Ricardo, com o Fred, com o Rafael, e é um prazer muito grande estar aqui hoje para poder falar com vocês sobre um tema que é de extrema importância, não apenas por conta daquilo que pode proporcionar às famílias, mas especialmente por conta da sua utilidade prática. E como o Paulo vem falando, uma das questões talvez mais relevantes quando nós pensamos na instituição da holding é de fato pensar na economia tributária que ela pode gerar, invariavelmente, por ocasião da morte, por ocasião da sucessão. E esse, sejamos muito honestos, este é talvez o grande motivo, a grande razão que muitas das vezes leva as pessoas a quererem instituir a holding. Então, alguns exemplos bem conhecidos, práticos, Por exemplo, Roberto Civita era dono da editora Abril, patrimônio de 5 bilhões, não houve inventário, obviamente, havia ali uma pessoa jurídica, uma holding bem estruturada para a proteção do patrimônio, inclusive. Se não houvesse a holding, pagariam 400 milhões de impostos de ITCMD para o estado de São Paulo. Outro exemplo, Zé do Alencar, faleceu em 2011, 9 bilhões de patrimônio, obviamente também não houve inventário, porque de fato, fazendo uma matemática muito simples, um cálculo básico, não compensa, não vale a pena, holding existente, não houvesse 720 milhões de reais para o estado de Minas Gerais, reforçando aquilo que o Paulo disse há pouco, por hora, a alíquota do imposto é de 5%, mas com um espaço imenso aí, de aumento, uma projeção de aumento de fato real em virtude agora da reforma tributária que já está em andamento. Norberto Odebrecht faleceu em 2014, patrimônio de 14 bilhões de reais, também não houvesse inventário, 1,1 bilhões de reais para o estado da Bahia teria sido pago. Antônio Hermílio de Moraes, um dos brasileiros mais ricos da história recente, não houve inventário também, teria sido pago 1,2 bilhões para o estado de São Paulo. Roberto Marinho, dono das organizações Globo, 29 bi, não houve inventário, caso houvesse 2,3 bilhões para o estado do Rio de Janeiro. E bem, o aspecto tributário, como já mencionado, é de fato uma das grandes preocupações. Até porque o cenário atual é um cenário de total incerteza quanto ao que vai acontecer amanhã. E quando eu falo amanhã, eu falo amanhã mesmo, em 2026 e logo mais em 2027. Não é novidade para ninguém que nós estamos passando por uma reforma tributária que já está aprovada, que já está em vigor. Só que o grande detalhe é que os aspectos, as minúcias dessa reforma tributária, eles ainda não foram aprovados pelo Congresso Nacional. Eles estão sendo regulamentados, aprovados de forma gradual, paulatina. Inclusive, na semana passada, nós tivemos aqui um grande avanço no tratamento desses detalhes. Qual avanço foi esse, Gabriel? O Congresso Nacional, vocês devem ter visto nos jornais, na mídia de uma forma geral,
aprovou aquela isenção do imposto de renda para quem tem aí um rendimento de até R$ 5.000 mês. Viram? Só que esse mesmo projeto de lei, que foi aprovado de forma unânime na Câmara, foi aprovado de forma unânime no Senado, e agora está aguardando a sanção do presidente da República, esse mesmo projeto, ele acaba trazendo aqui muitas inovações no que toca à alta renda. E quando eu falo de alta renda, é alta renda no patamar de R$ 50.000 mês. Uma das novidades, então, que vai ser agora muito em breve sancionada, isso é fato, vai acontecer nas próximas semanas. Na verdade, nos próximos 15 dias, né, que é o prazo que o presidente tem para poder sancionar ou vetar. É instituir um imposto da ordem de 10% sobre a distribuição de lucros da pessoa jurídica para a pessoa física. Então, por exemplo, se a sua pessoa jurídica operacional, né, a sua granja, ali onde você de fato opera a atividade da suinocultura, se ela faz uma distribuição de lucro para você que supera no mês R$ 50.000, esse montante será tributado com 10%. É isso que a nova lei que regulamenta a reforma tributária está instituindo. E aí entra em cena mais um motivo que justifica aqui a instituição da holding. Por quê, Gabriel? Pela seguinte razão. Quando você tem aí uma holding, onde há concentração do seu patrimônio, e você acaba ali, né, tocando a sua atividade, você pode perfeitamente fazer uma distribuição de lucros da sua pessoa jurídica para a sua holding. CNPJ para CNPJ. E aqui é que mora o detalhe. Nessa distribuição de lucros, não haverá incidência do imposto de 10%. Normalmente, o operacional ele é em produtor rural. Ele não tem CNPJ. Tem uma inscrição estadual com caráter de Sim. público. Olha só, pessoal, é interessante essa observação, porque em relação à atividade rural, por vários aspectos, né, Paulo, é interessante manter alguma parte, alguma movimentação na pessoa física. Por quê? Há benefícios tributários nesse sentido. Mas, por alguma razão, se você tiver um CNPJ, e isso é muito comum, nós temos clientes que têm no mesmo CNPJ, né, patrimônio integralizado, tendo atividade de transporte, inclusive na própria suinicultura, né, uma coisa mais dedicada, aí haverá essa tributação. Se você opera naturalmente na pessoa física, você vai atrair a tributação da pessoa física, que em grande parte das vezes é mais desinteressante. A tributação na pessoa física, na maior parte dos casos, ela é mais elevada, né? Você vai trabalhar ali, a depender da margem, com uma alíquota de 27,5%. Imposto de renda, inclusive. Né? Na pessoa jurídica mais baixo. Por isso que nós temos que estudar cada caso, e isso é extremamente providencial, inclusive traz muita segurança para a nossa atuação, para saber o que é vantajoso e o que não é vantajoso para o seu caso. É mais interessante, às vezes, você nem ter atividade como pessoa física, como produtor rural, e criar uma empresa que você conhece a atividade. Em grande parte das vezes vai compensar. Tá? E aí, você tem uma holding. Sim, é preciso fazer o cálculo tributário, né, para verificar matematicamente mesmo, no caso concreto, não, compensa por essa razão, ou não compensa por esse motivo. Porque o certo é o seguinte, nós atuamos com bastante prudência e responsabilidade. A holding, ela não é 100% indicada para todo mundo. Né? A gente tem que ser muito responsável nessa indicação. Há determinados casos que ela, de repente, não vai ser interessante. Vou te dar aqui um exemplo bem tranquilo, bem simples. Às vezes a pessoa fala assim, não, Gabriel, eu quero ter uma holding porque eu exerço atividade locatícia. Eu tenho alguns bens imóveis que eu, então, loco para terceiras pessoas e aufiro renda de aluguel. Beleza. Com a reforma tributária, para esse caso, a holding será sempre indicada? Resposta, não. Se você tem 2 imóveis na pessoa física, está alugando esses imóveis para terceiro, continue na pessoa física. Não institua a holding. Ah, não, Gabriel, mas eu tenho mais. Né? Eu tenho aí uma quantidade X de imóveis, eu recebo R$ 20.000 por mês de aluguel, por exemplo. Vale a pena a holding?
Pode fazer. Porque vai muito. Pode falar. Já fazendo dando uma resposta de uma eventual pergunta que o Gabriel até adiantou, nesse caso, você às vezes tem um imóvel que é muito comum você ter uma atividade, como é de vocês, suinicultura, vocês têm algumas reservas e algumas pessoas optam por comprar imóveis e utilizar para locação. Se a sua locação mensal for até o valor de locação até R$ 20.000, normalmente não vai ser indicado para essa finalidade. Passou de R$ 20.000, é muito provável que sim, porque com essa reforma da reforma tributária, a alíquota hoje, ela é na pessoa física, ela chega a bater 27,5%. Normalmente 25%, mas assim, o teto é 27%. Na pessoa jurídica, hoje, é 11,33%. Então, assim, você tem uma economia mensal de quase 16% por mês. Então, é muito provável que se ultrapassar esse valor de R$ 20.000, seja interessante você fazer essa alocação não na pessoa física, mas na pessoa jurídica. Agora, das atividades, você bem pontuou, quase sempre, é muito mais interessante a atividade rural continuar no produtor rural, pessoa física, rodando tudo na pessoa física, atividade, e os bens na pessoa jurídica. Mas aí essa questão você não consegue transferir, né? O resultado da pessoa jurídica você vai pagar uma maior. Peraí, desculpa. Ele está dizendo que não, como nesse caso, de manter as atividades da pessoa física, você não consegue transferir os resultados para a pessoa jurídica, de física para jurídica. Não, mas aí você pode fazer integralização de capital, sim, aumentando o capital. Aumentando toda hora. Sim, você pode aumentar. Mas e os outros sócios, que às vezes só tem uma alíquota, eles não têm chamada de capital suficiente? Não, você faz o aumento de capital. Vamos supor aqui, ó, eu seja seu sócio na holding e você opere a produção, né? E você teve um lucro de R$ 1.000.000 e quer aportar dentro da holding. Você faz um aumento de capital e aí, se eventualmente você quiser transferir essas cotas para nós, para mim, que deve ser seu filho, nesse caso, é muito comum assim, a gente faz essa transferência. Você pode fazer através de doação, compra e venda com pagamento diferido no futuro. Que imposto eu pago nessa transferência? Nenhum. Não? Se for compra e venda, não paga, não. Não. Se for compra e venda, não. Se for a doação, você vai pagar 5%. Só voltando um pouquinho naquela questão que nós estávamos abordando, relacionada à criação da holding, essa inovação legislativa tributária, só para vocês entenderem, né? Se você opera na pessoa jurídica, por exemplo, e você então criou a holding, você transfere então da pessoa jurídica para a sua holding, não há tributação dos 10%. Depois, como você é o senhor, o dono da holding, instituidor, sócio majoritário, é você quem vai deliberar quando então fazer a transferência desses valores para a sua pessoa física. Ou se você vai transferir, porque você pode muito bem, né, Paulo, reinvestir na própria holding, manter esse capital ali e não se sujeitar então a essa alíquota de 10%, que convenhamos, é uma alíquota pesada, né? Agora vejam, em relação à questão da locação de bens, que nós também tocamos no tema, eu até trouxe aqui uma demonstração mais clara para que vocês possam melhor compreender a respeito da alíquota na pessoa física e na pessoa jurídica. E vale dizer, é uma demonstração, porque essa alíquota ela pode sofrer aqui uma variação conforme a quantidade de bens locados, tá? E conforme o valor que você recebe de aluguel. Então, pegando aqui uma situação hipotética, por exemplo, ó, locação pessoa física, você vai pagar 20,47 de imposto, e na pessoa jurídica 15,5. Como o Paulo disse, isso pode chegar aqui, ó, na pessoa física pode chegar a 33%, na pessoa jurídica pode chegar a 17, 18, vai depender muito da situação concreta. Mas notem que, a depender do valor que você recebe de locação de aluguéis, vale a pena fazer esta atividade, explorá-la dentro da holding e não na pessoa física. Muito bem.
Nós já comentamos aqui a esse respeito. Quer falar a respeito da venda, Paulo? Sim, uma pergunta que ó, ainda não foi feita, curiosamente. Muitas pessoas perguntam assim, tem que pagar ITBI na integralização de capital da Road? Road você paga ITBI? Então, a gente sempre tem uma dificuldade de uma manutenção da jurisprudência. Jurisprudência, para quem às vezes não conhece o termo, são a uniformização da, do entendimento dos tribunais. E aqui no Brasil a gente teve um período em que quando a gente começou a fazer hold, você não pagava TBI. Porque quando o Código Tributário Nacional, ele diz que quando uma pessoa vai integralizar um imóvel no capital social de uma empresa, existe uma imunidade tributária que você não paga o ITBI, que é o Imposto de Transmissão de Bens Imóveis. Há acho que, salvo engano, parágrafo 4º, se não me engano, desse artigo do CTN, ele diz o seguinte: salvo quando for atividade imobiliária, que seja para locação ou compra e venda de imóveis próprios. E aí, por muito tempo, não se cobrava ITBI se você não declarasse essas atividades pelo período de 2 anos desde o início, desde a integralização do imóvel no capital. Posteriormente, o entendimento do tribunal começou a ser o seguinte, inclusive o STF mantém esse entendimento de que você pagaria o imposto só da diferença do valor que você declarar como integralização para o valor que for avaliado pelo município, que é quem faz a recolhimento do imposto. E aí, um bom tempo também prevaleceu isso, e agora o entendimento tem sido quase todo nesse sentido, Minas já tem adotado, de que você tem a isenção desse TBI, independente do valor que você declarar. Porque o Código Tributário Nacional é bem claro que não fala nada a respeito de valor de declaração, valor de avaliação, valor de mercado. E, paralelo a isso, aquela questão da exceção que tinha no Código Tributário Nacional da atividade imobiliária, o STF iniciou um julgamento recente em que já teve 3 votos a favor da isenção desse tributo, inclusive nas atividades imobiliárias. Só que um dos ministros pediu vista, já tem uns 30 dias isso, e aí ele tem até 90 dias para devolver os autos, né, com o voto, e a tendência é que mantenha, assim, que a votação ela seja, pelo menos a maioria, para haver a isenção, até porque dos ministros que votaram, um deles foi o Fachin, o outro foi o Zanin, que são mais voltados, assim, tem um pensamento mais de tributar, né? É um Estado mais inchado, e os outros são mais liberais, então, como, por exemplo, o Nunes Marques, o André Mendonça, a tendência é que passe seja finalizado esse julgamento com a maioria para a isenção, e aí não haverá imposto de transmissão de bens imóveis e TBI na Road em qualquer modalidade, seja ela imobiliária ou não. Agora, pessoal, assim, indo direto ao ponto, né, e reforçando o que já foi dito, a pergunta né, para quem é a holding? Por que mesmo eu devo preocupar com isso? E será que realmente vale a pena, né? Bom, primeira pergunta, primeira questão a ser colocada. Onde que o seu patrimônio está? Ele está devidamente organizado? Porque quando a gente fala de holding, a proposta central nuclear é essa. É depurar, é organizar o patrimônio. Ah não, Gabriel, eu tenho um pouquinho do patrimônio na pessoa física, eu tenho um pouquinho do patrimônio na pessoa jurídica. Na pessoa jurídica, eu exerço a minha atividade operacional. Então, a holding, ela possibilita essa organização do patrimônio. Isso é muito importante. Ou seja, o patrimônio vai estar concentrado em um CNPJ e ali, obviamente, ele estará protegido. Né? É claro, um CNPJ diferente daquele CNPJ ou do seu próprio CPF,
onde você exerce a sua atividade operacional. E a pergunta é, por quê? Por que fazer essa organização? Por que depurar, organizar o patrimônio dessa maneira? Pessoal, veja bem, quem explora atividade empresarial, de uma forma geral, e em particular atividade rural, suinocultura, etc., está inevitavelmente exposto a riscos. Riscos de uma multa ambiental, por exemplo, um risco trabalhista, de uma condenação, né, por alguma questão aí envolvendo o direito do trabalho. E o que se busca aqui é evitar que esses riscos possam respingar no seu patrimônio, no patrimônio que você licitamente construiu durante a vida. Então, esta eventual desordem na organização patrimonial justifica, eventualmente, que você tenha, sim, a holding. Então, esse é o primeiro ponto. Segundo aspecto, na sua falta, se eventualmente você vier a faltar porque faleceu, resolveu se afastar, se aposentar, quem é que vai tocar a sua empresa? Quem é que vai gerir o seu patrimônio que você então construiu durante toda a sua vida? É seu filho, sua filha? É seu genro, é sua nora? Com a holding, você tem uma previsibilidade de como que isso vai acontecer. Ah, não, Gabriel, eu prefiro que a gestão da minha empresa, do meu patrimônio, fique nas mãos do filho X, porque ele tem mais habilidade, ele é um sujeito mais sensato, ele é mais sereno e ele sabe melhor lidar com os irmãos. Ele controla melhor os irmãos. Você tem toda essa previsibilidade, né? Você não vai ficar sujeito aqui aos riscos de, por exemplo, de um inventário, no caso da morte especificamente, de não saber quem vai tocar a empresa. Porque vai ter briga, vai ter litígio entre os herdeiros, e geralmente inventário, infelizmente, tem litígio, né? Com a holding, isso fica muito bem protegido. É o que a gente chama de governança, né? A governança é clara. Ah, não. Na minha ausência, o gestor é fulano. Ah, se ele faltar, é cicrano. Ou então, eu quero que a gestão seja coparticipada ali, seja feita por duas pessoas em conjunto. Então, dá para fazer muita coisa nessa perspectiva da governança. Só minha pergunta. Era sobre isso que eu te perguntar, porque assim, não herança, tem regras, né? O cônjuge, os filhos. Na rua você pode determinar isso não vai se contestar? Como que funciona? A holding é muito interessante porque ela é dinâmica, né? O inventário é travado. De fato, o Código Civil fala, não, falecendo, quem é que tem a preferência da inventariança? O cônjuge, depois o filho, e assim vai, né, fazendo uma escadinha. Na holding, não. O instituidor, ou os instituidores, geralmente marido e mulher, né, eles têm a prerrogativa de estabelecer como vai ser o regramento da holding. Ah, não, peraí, vai ser sócio da holding eu, a minha esposa e meus 3 filhos. Beleza, tudo bem. Todos vão ter cotas sociais ali, etc. Os meus filhos, de repente, vão ter mais cotas do que eu, né? Pensando até na sucessão. Mas eu sou o administrador. Eu e a minha esposa administramos. A gente manda na holding. Tudo que vai acontecer aqui, venda de cota, uma tomada de decisão mais séria que implica que algum risco patrimonial, venda de bens, compra de bens, etc. Tudo fica na mão dos administradores. Vamos imaginar que o patriarca ou a matriarca faleça. Não tem problema. Os filhos são sócios, né? Então haverá aqui uma transferência de cotas para os filhos. E aí, quando você decide, então, criar a holding, você já vai colocar todo o mapa de regras. Na minha falta, quem vai administrar é o filho X. Tá? Faltando o filho X, é o filho Y. Isso é muito importante, pessoal. Isso que eu queria dizer, assim, uma coisa é a administração, outra coisa é o percentual. A titularidade não pode mudar. A titularidade, a propriedade das cotas aí você não pode mudar. Você não pode falar, eu quero que um filho fique com 90% da rua e os outros 2 com 5%. Não pode. Não. Senão eles vão ter que respeitar as regras de sucessão vigentes do nosso ordenamento jurídico hoje, que é igual para todos os filhos, desde que seja, né? Nós estamos falando assim de uma família convencional, que pai e mãe, por exemplo, 3 filhos do mesmo pai, filhos do mesmo pai e da mesma mãe. Aí seria 33% para cada um. E o outro decide numa transferência dessa, quando há um crescimento do pai, Se você não fizer a transferência... Pode só. dentro de uma holding, que tipo de imposto incide
Nessa transferência de contas, em caso de falecimento. Em caso de falecimento, vai incidir o ITCD normalmente. O que é que a gente faz assim? Essa transferência, a gente não espera a pessoa falecer para transferir. Já faz de imediato, para não ter o imposto. Mas o patriarca não tem seguro, não? Transferir patrimônio para os filhos? Olha, qual que é a segurança que a gente pode colocar? Porque assim, quando você cria, já falo com o senhor, quando você cria uma hold, você tem, e às vezes a gente já se deparou com situações assim, que a pessoa acha que criou uma hold, na verdade ela criou uma empresa convencional, normal, com as regras de direito societário normal. O que você tem que ter o cuidado na hold? É criar cláusulas de proteção aos, que a gente fala assim, patriarca e matriarca. Uma delas, por exemplo, que a gente indica para as que a gente faz, é a Golden Share, que é a ação de ouro, que é uma ação, você vai ter lá 1%, e ela vai ter poder absoluto de veto. Então, nada você vai com 1%. Não, mas vale. Espera aí, só um minuto, acho que você podia falar no microfone, porque eu estou com dificuldade de atender, imagina os demais também. Se alguém tiver mais de 75%, e o patriarca lá já tem 1%. Você pode colocar, vou te dar um exemplo aqui. Você é o administrador da hold. Nós vamos colocar no seu contrato social que para te destituir como administrador precisa de 100% do capital votante. Ou seja, você com 1% trava tudo. Ninguém te tira da hold, da administração. Esse é uma das situações. A gente coloca também que para alterar o contrato social é 100% das cotas. Você não consegue alterar sem ter aquele 1%. Aí você vai colocar que você que é o administrador. Isso, aí vai colocar que você é administrador, você tem poder para vender os imóveis, comprar, você definir a distribuição desproporcional de lucros, que é o que a gente vai indicar, porque assim, você está passando a titularidade das cotas, mas assim, a receita mensal, você quer manter ela. Você não pode distribuir 100% para você, mas a distribuição proporcional a gente pode colocar dessa forma. E também coloca cláusulas de usufruto vitalício nas cotas, que que enquanto estiver vivo, o usufruto das cotas é de você. Eu acho que você... Temos uma dúvida aqui também. Pela ordem. Eu iria perguntar o seguinte: se numa hold, ela obedeceria a mesma estrutura percentual do capital social. Por exemplo, numa limitada, quem tiver 75% manda e desmanda dentro da empresa. E numa SA, 51%. Eu queria perguntar exatamente isso. Por exemplo, numa hold, o patriarca tem aí 75%, 80% da empresa. Então, ele tem inteira liberdade, né, de fazer o que desejar pela empresa. Mesmo com os outros 20% com diversos sócios. Ele tem... Assim, liberdade de vender, alguma coisa, ele terá nessa situação, por quê? Porque aí a gente vai constar no contrato social que os atos de administração vai caber àquele administrador que normalmente é o patriarca ou a matriarca, ok? Aí é nesse sentido. E para se alterar isso, porque quando o senhor fala 51% ou 75%, é porque o senhor está seguindo as regras gerais de direito societário. Só que nós, aqui no Brasil, assim, há o princípio da autonomia da vontade das partes, em que é lícito os sócios pactuarem de forma diversa. Você não precisa seguir aquela regra geral, é no silêncio do contrato social vai seguir o direito civil. Aí sim, aí é os 51% na SA e os 75%, na verdade, 2/3, né? Que agora, é possível, e é o que a gente faz para dar segurança para o patriarca, é travar todo tipo de alteração que vai tirar poder dele. Porque parece que holdings mais antigos, por exemplo,
exemplo, no caso, para criava-se a Volt, entendeu? Já casada até com comunhão de bens, pois não vão titularizar 80%, que é mais fácil fazer o cálculo. Amanhã, se ele falecesse, a esposa herdava 40% e os outros 40% iria para os filhos, que já eram sócios minoritários na Volt. Mas aí, às vezes, nesse caso, aí você está falando de holds mais antigos, às vezes é porque, assim, a pessoa só deu o nome de hold, mas aquela roupagem, o contrato social não é uma hold. É uma empresa normal. Mas não tem problema você fazer diferente. É porque, assim, às vezes, o contrato social é o que vai reger, desde que você não viole as regras de direito civil. Pode sim, é possível hoje você chegar e fazer uma revisão disso sem problema nenhum. Eu deveria fazer o processo difícil, mas eu queria renovar melhor. Isso não pode ser contestado, não, por uma pessoa que só tem 1% resolve tudo na empresa. E foi isso que você falou, basicamente isso. Se a pessoa tiver 1%, detém o poder do isso não é contestado, não, juridicamente. Veja bem, o senhor tem 1% e eu tenho 99% da empresa, mas eu concordei com isso na hora que eu assinei o contrato social. Eu não vou poder contestar uma coisa que eu concordei. E assim, você só vai fazer a hold se quem está recebendo as cotas concordar, senão você não vai fazer. Boa noite. Boa noite. Meu nome é Antônio Augusto. Só queria voltar a uns passos atrás, quando os senhores falaram em relação ao PL 37, na questão da tributação de 10%, sendo que o PL fala de retenção de 10%. Você poderia explicar isso com mais detalhes para nós, por favor? Você quer explicar os detalhes? São duas coisas. Nós temos a retenção de 10% referente ao imposto de renda mínimo da pessoa física. Nós temos aqui a questão da distribuição de dividendos. Então, são duas frentes distintas. Tá? No que toca aqui ao imposto de renda mínimo da pessoa física, você poderá pagar até 10% daquilo que receber ao longo de todo um ano. Lembrando que, nesse caso, o imposto de renda da pessoa física mínima, esse 10% é uma alíquota máxima, que vai se sujeitar a uma progressividade conforme aquilo que você receber. Ótimo. A outra questão diferente é a distribuição de lucros, de dividendos. Esta está sujeita à incidência de 10%, né? A partir, então, se você receber um valor superior a R$50 mil mês, totalizando aí, né, acima de R$600 mil por ano. Se eu não me engano, está no artigo 45 do SPR, e lá fala que vai ser a retenção de 10%. E aí, se você ultrapassar os R$600 mil, por exemplo, é o caso de muitos aqui, são solicitores e tem outros proventos, por exemplo, com aluguéis, que vai receber lá R$600 mil no ano e depois vai receber os aluguéis para 220, mais de 220, 260 mil reais. Ele não vai pagar talvez 27%, e como ele já vai juntar as duas rendas, ele vai ter uma retenção de 10% acima de 600 e vai haver uma compensação que poderá ser de 10% ou menos. Que vai haver compensação, você vai somando tudo aquilo que recebe. Não seria uma tributação de 10%, seria uma retenção. Primeiro, depois no final do exercício, ele vai ver se vai pagar a diferença ou não, mais ou menos. Pode haver situações que vai receber de volta. Sim, existe a possibilidade. Quando ele vai lá para a pessoa física. Existe a possibilidade. Existe. Eu só queria também voltar um passo, que talvez para nós aqui não ficou entendido como se criar hold com os patriarcas e depois vai haver a transferência das cotas para os seus herdeiros. E eu vi que agora tivemos a discussão em relação à compra e venda não ter incidência de imposto. Correto. Mas gostaria que vocês trouxessem para maior informação dos demais que essa compra e venda não pode ser fictícia, porque os senhores sabem que a Secretaria de Fazendas dos estados já estão fiscalizando isso com mais veemência e estão descobrindo essas compras e vendas fictícias e estão vindo tributar em 5%. Mas a gente... E na falta desse patriarca, se não for feita essas transferências de cotas, vai ter a necessidade do inventário. E muitos aqui acreditam que nunca mais, depois de fazer uma roupa, não terá inventário. Mas se as cotas estiverem em nome dos
Papear, vai ter inventário, e as repartições organizadas hoje estão tributando com o balanço patrimonial. Só que explicação, por favor. Mas assim, a gente, em momento algum, falou que é para fazer uma compra e venda fictícia. Não, é só para Até porque eu até disse assim, falei assim, olha, vocês vão fazer uma compra e venda com um pagamento diferido. O que é isso? Em outras palavras, vai parcelar, você pode pagar em 10 anos. Como que ele vai pagar? Você faz a distribuição desproporcional de lucros, com os próprios lucros você paga as cotas que você comprou. Vocês são do ramo rural, é incomum vender uma fazenda ou comprar uma fazenda dividida em 5 anos? Não. Você também pode vender uma fazenda, cotas de uma empresa e dividir em 10 anos para o seu filho, não tem nenhuma vedação legal para isso. Tudo dentro da legislação que é permitido. Deixa eu só lembrar, você falou outra coisa. Tá. Que não tem, assim, eu não sei se o pessoal entendeu que não teria que fazer inventário, não é isso. Inclusive, o caso prático que eu trouxe do escritório, houve um inventário, se pagou o imposto, só que você paga de uma alíquota menor. Eu ainda até dei um exemplo, olha, quando você vai fazer inventário, vai fazer inventário. Você vai pagar, eu disse o exemplo, 8% ou 5% sobre 1% das cotas. É o número de cotas que tiver. Se você tiver é sobre 1%, se tiver 2%, é sobre 2%, se tiver 100%, é sobre 100%. E aí não é, aí voltando, quando você disse, está tendo uma fiscalização. Muita gente me pergunta assim, eu tenho que fazer a hold e tenho que vender as cotas até 31 de dezembro desse ano. Por quê? De fato, há algumas pessoas que fazem hold e simula essa compra e venda. E aí, o Estado de São Paulo mesmo, que a gente faz hoje lá eles fizeram uma triagem seguinte, todo CNPJ que tem objeto social de hold, em que houve alteração contratual, em que há transferência de cotas de ascendente para descendente, por compra e venda, eles estão levando lá em São Paulo para uma malha fina e pedindo, olha, então você vendeu, prova o pagamento. Se você não pagar, eu vou tributar como se você tivesse doado as cotas. 5%. Aí em São Paulo, o que eles fizeram? Olha, nós vamos dar até 31 de dezembro de 25 para vocês que fizeram isso, para recolher o imposto sobre doação, sobre o valor nominal das cotas, independente de quanto que vale a sua hold, mas é o valor nominal. Se ela está declarada ali por 1 milhão, é sobre 1 milhão. Esse é um ponto. A partir daí, aí eles vão fiscalizar, não, mas peraí, você está com 1 milhão de cotas, mas deixa eu ver o que tem dentro dessa hold. Dentro dessa hold tem uma fazenda de 10 milhões, então não vale só 1 milhão. Minas Gerais não tem essa situação, mas aqui pode vir, sim, a AF tributar, e é provável que ela tribute sobre o valor real ou próximo do real do bem. Só que Minas ainda, assim, os casos que eu já acompanhei, não está tendo uma fiscalização igual está tendo em São Paulo, de todos. Está tendo, deixa eu só concluir, por favor. Está tendo uma fiscalização em cima de casos pontuais. Ou por valor muito elevado, ou por denúncia. Agora, o que assim, a gente está sugerindo, se alguém for fazer, a gente não faça nenhuma simulação, faça o que é certo. Se for vender, faça a venda, vai ter os pagamentos, você não precisa pagar de imediato. Okay? Removentes pode entrar ou só bens imóveis? Pode entrar. Aí a gente tem que olhar caso a caso, assim. Na suinicultura é interessante entrar, por exemplo, matrizes tem um valor elevado. Aí é interessante você colocar. Aí a gente tem também pessoal que a gente já fez, que já é gado de corte sem um valor tão elevado quanto uma matriz. Aí você tem que analisar caso a caso, não há uma resposta pronta. E só para complementar, Paulo, depende muito assim da movimentação. Esse animal vai ser vendido daqui a quanto tempo? Né? Porque essa questão de você integralizar na hold, depois retirar o animal da hold, isso vai gerar um custo para você. Então,
em regra não vale a pena, a menos que seja uma coisa mais a longo prazo. Aí justifica. Tinha uma dúvida aqui. Estou falando, a holding foi constituída pelo patriarca e a matriarca da família. No caso do embaixo lá, eu e meus 3 irmãos. Depois constituiu a holding. E agora, nós já acabamos os irmãos aqui casando, cada um constituindo o seu patrimônio. Se eu comprar um imóvel, por exemplo, é interessante eu ficar com esse imóvel da pessoa física, ou eu pôr ele nessa holding, ou eu já estou pensando em criar uma holding para mim. Aí eu acho que a gente tem que ver, quando você compra imóvel, eu estou pressupondo que é um imóvel particular seu e de sua esposa, e não daquele núcleo familiar, você e seus irmãos e pais. Aí, nesse caso, eu recomendaria você criar uma holding específica para você e a sua família, assim, quando eu digo família, sua esposa e os seus filhos, não envolvendo seus irmãos, para você comprar dentro dessa holding, você vai compartilhar com todos. Eu não consigo, por exemplo, se eu comprar dentro dessa holding, eu posso deixar isso registrado, que seria... É possível você fazer isso, mas eu não te recomendaria fazer. É melhor fazer uma holding separada. Porque o custo, assim, você vai ter custo de abertura de uma empresa, é um custo muito insignificante perante a tranquilidade que você teria de ter só o patrimônio das ricas com a sua nova família. E pelo que o senhor falou, já é interessante, quanto antes a gente constituir essa holding, dependendo da situação. Sem dúvida. Vamos dar um exemplo. Se você puder criar uma holding sem zero patrimônio, o custo dela vai ser muito mais barato. Você não vai pagar nenhum registro de um eventual imóvel. Quando você for comprar o imóvel, você já compra direto a holding adquirindo, e não a sua pessoa física integralizando. Onde tem que ter um responsável legal? Não. Não precisa. Não, assim. Um administrador, um contador. Não, só o administrador, né? E um contador, sim. Como toda empresa. Mas aí ele tem que estar registrado no conselho, tem que ser formado em administração. Não, administrador. Entendeu? Entendi, não precisa não. Só um contador. O conselho não exige isso. Não. A ilimitada não. Paulo, ao fazer o complemento das contas, como reservar os direitos aos familiares? O usufruto, prevenção, empenhar a habilidade dessas contas, uma vez que eu não estou fazendo a doação, e sim a complemento. Olha, você pode. A regra no direito brasileiro é que você só vai instituir essas cláusulas de incomunicabilidade, inalienabilidade, impenhorabilidade e até usufruto numa transferência não onerosa, certo? Aí depende de cada caso. Aí quando a gente está falando, olha, você quer reservar o usufruto, aí nós estamos tratando de um caso de doação de cotas. Sim. Ao fazer a complemento, o patriarca não fica vulnerável? Em que sentido? De não reservar para ele os direitos, as contas poderem ser melhoradas, poderem ser vendidas, poderem ser. Até no caso do falecimento. Sim, sem dúvida. Sem dúvida. Não poder voltar para ele. Olha, a impenhorabilidade é uma cláusula que você coloca, se eu vejo algumas pessoas colocando, a gente às vezes até coloca assim, mas ela não tem aplicabilidade prática nenhuma na compra e venda, que vai penhorar. Então, assim, a gente tem até um caso novo que a gente atuou, que foi ver a família, assim, olha, tinha um filho, a família toda organizada, um filho todo desorganizado financeiramente. Nós falamos, ou você faz a holding sem ele, com a aquiescência dele, ou não faz. Porque aí você vai estar transferindo um patrimônio, colocando ele num risco muito grande. Por isso que a gente sempre fala. A pergunta da nosso papo hoje é a hora de fazer? Depende, não existe. Assim, à primeira vista, é a hora de conversar e inteirar mais o assunto, que é o que a gente está fazendo aqui. Mas se vai fazer ou não, aí é uma outra situação. Você tem que conhecer todo o arranjo familiar, várias questões, assim, muitas vezes você tem que olhar, porque nós falamos da família convencional brasileira, mas tem famílias que são diferentes, às vezes você tem filhos que unilaterais, às vezes você está falando de filhos adotivos, às vezes você está falando de um filho que já é pré-morto, vai vir ao neto, a gente tem casos assim, aí você tem que também pensar no cônjuge, então não é uma coisa tão simples de fazer, não.
Se a pessoa que tem patrimônio tiver um herdeiro, como que é feito isso? Não, isso aí é até melhor, você faz até mais fácil, para ser bem sincero, sabe? Aí é uma maravilha, para ser muito sincero, porque você vai fazer normalmente, vai pôr esse único herdeiro como sócio. Eu tenho mais de um filho e eu não quero, por causa de problema, eu não quero incluir um determinado filho nessa holding. Eu posso deixar ele de fora, a pessoa? E aí, se eu puder, num falecimento meu, aí sim, eu teria que fazer o inventário porque ele é o herdeiro legal. Porque ele é o herdeiro legal, só não coloca ele na holding. Aí esse filho meu pode contestar essa holding, não? Vamos lá, você vai fazer uma holding que você quer deixar um filho de fora. Isso é possível? É porque você pode fazer uma sociedade, uma empresa com qualquer pessoa, inclusive com um filho só. Você não pode transferir o patrimônio para ele como se fosse um adiantamento ilegítimo. Aí você vai entrar naquela questão das regras de sucessão. E aí você vai poder transferir. Aí, nesses casos, assim, quando tem um patriarca ou matriarca que quer privilegiar um filho, isso já aconteceu, a gente fala assim, então nós vamos fazer um testamento. Aí você vai já deixar testado que a lei, que 50% da parte disponível vai para essa pessoa, mas você tem que sempre respeitar as regras de sucessões. E aí a pessoa vai poder questionar assim, mas nesse caso eu estou pressupondo, né, na sua pergunta, que você criou uma holding, deixou um filho de fora por querer, transferiu todo o patrimônio para o outro filho que está dentro da holding, esse que ficou de fora pode contestar? Claro que sim. Entendi. Eu posso fazer uma doação em caráter de antecipação da legítima. Aí seria a antecipação da legítima. Se você quiser que ele ganhe mais, aí você faz um testamento para pelo menos a parte disponível ficar só para ele também. No caso de uma penalidade trabalhista, ambiental, o seu patrimônio que está nessa holding, ele pode ser cessado ou ele vai ser cessado só na sua cota? Como que funciona? Depende muito. Você vai, assim, você está fazendo uma pergunta um pouco mais genérica, só que a gente tem que ver no caso concreto. Ficou configurado ali um grupo econômico, aí vai entrar as regras do direito do trabalho. Tem uma garantia, se eu coloquei numa holding, ele está blindado, não tem essa blindagem não, de jeito nenhum. Não há blindagem, tá? A única chance de você não responder com o patrimônio da sua holding, às vezes, é se o problema for comigo, não tem nada a ver com a história. Mas, assim, eu distribuí, existem lá 3 cotas, né? 4 cotas. Seria cessada a cota do devedor, ou toda? Vou te dar um exemplo que aconteceu já numa holding, que a gente aí vai mais ou menos casando com a sua pergunta. Quando foi feita a holding, a família estava tudo ok. Houve a transferência das cotas. E aí um dos filhos contraiu uma dívida que ele não era do feitio, mas ele contraiu. E aí eles pediram a penhora das cotas. Aí o pessoal que remanesceu, os outros demais sócios, exerceram o direito de preferência de compra das cotas. Não quer dizer que você não vai pagar, mas você vai ter o direito de preferência de compra de cotas, porque você não é obrigado a aceitar como sócio um terceiro. Ok? Eu ainda não confundo a questão de como você continua com documentação na sua pessoa física ou numa pessoa jurídica que coloca o patrimônio dentro da holding. E aí a gente está falando de proteção. Se você continua com essa movimentação na sua pessoa física ou na sua pessoa jurídica, como é que você vai conseguir ter esse benefício da proteção? Como que seria isso? Quando você fala em proteção, eu imagino que seja contra credores. Seria isso? Credores, Sim. Aí, nesse caso, você vai estar criando mais ou menos um grupo econômico. Tanto a pessoa jurídica e a pessoa física participando desse grupo. Não tem proteção, nesse caso, tá? Nesses específicos. Entendi. No caso da pessoa jurídica, como você coloca a pessoa jurídica dentro da holding, por exemplo? Não movimento pessoa física, movimento pessoa jurídica. Como é que fica isso? Eu coloco uma empresa? Você pode colocar, mas assim, se for pensando em proteção, não é recomendável.
O que é muito comum é quando, assim, vocês, a maioria aqui, a gente está, né, na cooperativa de silvicultores, a maioria eu sei que operam na pessoa física. Mas digamos que se vocês vão pensar em outros negócios, no exemplo, no outro caso hipotético, em que a atividade de vocês seja na pessoa jurídica. Você tem outro sócio, uma transportadora, por exemplo, você tem um outro sócio. Sai a sua pessoa física de sócio, você coloca uma holding de participação lá, para não ficar comunicando com o seu patrimônio, que seria a holding patrimonial. Muitas pessoas dão outros nomes, holding real estate, holding familiar, mas assim, a maioria das pessoas chamam de holding patrimonial, onde estão os bens imóveis. Paulo, eu só queria fazer um complemento, assim, em face das perguntas que foram feitas, esclarecendo especialmente o seguinte: há holdings e holdings, há profissionais e profissionais que trabalham com esse produto. Nós trabalhamos, né, Paulo, dentro da legalidade, sempre foi assim, com o intuito de dar a ela a maior segurança jurídica possível. Há como você usar a holding como um instrumento para poder, de certa maneira, violar a legalidade? De repente, só que você, obviamente, vai correr riscos por isso, né? Semana passada mesmo, saiu uma decisão que foi muito publicada nas redes sociais, do Tribunal de São Paulo, por exemplo, invalidando uma holding que foi instituída sem nenhum propósito negocial, com o único intuito de excluir um herdeiro de modo tal a que ele não tivesse acesso à sua herança, sua legítima. Está errado? Está errado. A decisão está correta de invalidar a holding? Totalmente correta. Ponto final. Então, depende muito do seu propósito negocial. E muito se falou aqui da questão do inventário, é inevitável falar de holding sem tocar no ponto do inventário. Mesmo porque o que se busca, talvez, com a holding em grande parte, é controlar a sucessão, é organizar a sucessão. E aí, em relação ao inventário, é claro que ela traz muitos benefícios, porque você consegue antever, você consegue prever o que vai acontecer caso você institua a holding. O inventário, pelo contrário, vai para o Poder Judiciário e você não tem nenhum controle sobre o inventário. Tudo pode acontecer, a grande verdade é essa. E o nível de conflito, a chance, a tendência é que ele venha escalar demais. Mas a questão é, Gabriel, quer dizer então que eu não tenho que fazer inventário? Não, em regra, tem que fazer inventário. Porque afinal de contas, veja só, o indivíduo era sócio da holding, ele tinha 1% de cotas, que seja, faleceu. Para onde vai esse 1% de cotas? Tem que inventariar? Tem que inventariar, tem que fazer um inventário. Inclusive pagar imposto em relação ao valor dessa cota social. Mas a pergunta é mais simples fazer inventário de 1% de cotas de alguém que faleceu, ou você fazer um inventário de uma fazenda, de uma casa, de um carro, de cota social? O que é mais simples? O que é menos complexo? E só responde a pergunta do Luciano, eu estou com ela ecoando aqui na mente. Ele perguntou se é possível você instituir uma holding quando há um único herdeiro. Acho que foi essa a pergunta, né? É uma questão interessante, Luciano, que a holding serve muito bem, e eu até comentei isso mais cedo numa reunião que nós fizemos, é você proteger contra pessoas que chegam na sua família. Vamos pensar, uma nova esposa, um novo marido, um novo genro, uma nova nora. Nós temos um controle sobre os nossos descendentes. Mas, peraí, quem vai casar com a minha filha? Eu tenho essa preocupação. Quem vai casar com ela? Será que vai ser uma pessoa alinhada aos meus valores, aos meus princípios? De repente, se eu tenho um patrimônio, chega um novo genro batendo na minha porta. O que ele vai fazer com o meu patrimônio? Com a minha empresa? Isso é importante, né? Você se proteger com relação a E isso. mais ainda, quem vai ser o padrasto do seu filho? Exato. E provavelmente, talvez, se não tiver a holding, é esse que vai mandar no seu patrimônio. Uma dúvida aqui, pelo pouco que eu entendo hoje, estou aprendendo um pouco mais aqui, o intuito dela é proteger o patrimônio, como você já falou. E é interessante, alguns citaram, quando se faz a hoje do Natal aí, ele já ir passando as cotas com vida, quanto menos de porcentagem ele tiver, melhor no final, né? Não é ele fazer a holding e ficar com 80% e deixar os outros com
O certo é ele já ir julgando proporcionalmente para cada filho, para na hora do eventual falecimento, já não ter quase mais nada para dividir. O certo é o pensamento. Assim, eu só vou fazer um ajuste que não seria o certo, mas seria o indicado. Por quê? Normalmente as pessoas fazem rolo pensando já no planejamento sucessório. Então, se você não transferir essas cotas, seja a compra e venda, a doação, meio que perde um pouco a finalidade do planejamento sucessório no que diz respeito à transmissão do patrimônio. Mas você tem o benefício, por exemplo, da questão da governança. Então, assim, resumindo, o mais indicado é o patriarca e a matriarca já ir transferindo essas cotas e ficar com o menor percentual possível para poder minimizar, porque a ordem natural das coisas é que os patriarcas falecem primeiro, mas pode acontecer o inverso também. Hora nenhuma, na hora do inventário, vai no capital social da holding, vai sempre no valor da cota, entendeu? Não, é porque o capital social, o valor da cota é o mesmo, né? Mas eu posso bem muito alto dentro de uma holding com o capital social. Não, aí você está falando do valor, do valuation da empresa, né? O valor real. Não, o valor, assim, é o que a gente falou aqui, ó. Digamos que você integralizou o capital com valor histórico. Não, sim, aqui, ó, você integralizou, vamos supor, esse barracão por R$100 mil, o valor dele seja R$3 milhões, um exemplo de mercado. A administração fazendária não vai avaliar por R$100 mil, ela vai avaliar por R$3 milhões. Entendeu? Na hora da transferência pública. Isso. E você já pode construir uma holding familiar, já com os herdeiros de uma participação maior, e se beneficiar dessa isenção de DPI e tudo na transferência de bens? Ah, sim, é muito comum às vezes nas empresas, assim, porque algumas famílias, elas, por questões às vezes até contábeis, o patriarca ali não tem todo o caixa e vai criando, né, o patrimônio no nome dos filhos. E aí a gente já aconteceu de atuar assim que tinha muito patrimônio no nome de um filho, só que não era do filho, era da família. E aí ele integralizou e ali se dividiu de forma equânime para os herdeiros. Mas mesmo o patrimônio que entrou em nome do patriarca, que pode criar uma holding, onde tem ele e a esposa, talvez com 10%, 5% cada um, e o resto dos filhos. Poder pode, mas na prática eu não consigo visualizar, por quê? Quando você cria a holding, você quer, um dos pontos é transferir o patrimônio. Vou te dar um exemplo. O patriarca é dono desse imóvel aqui. O valor de declaração dele está lá, R$1 milhão, no exemplo. Para ele entrar com 10%, você concorda que os filhos têm que entrar com 9 milhões? Eles têm que ter 9 milhões de caixa. Então, mas na prática é possível, mas eu não consigo visualizar isso acontecendo. Oi. A pergunta é o seguinte: quando institui a holding, ele já não pode definir o número de cotas para os filhos do fora da família, o pai mais 2 filhos. Ele já pode, no momento da criação, já instituir o número de cotas dividido entre eles? Ele pode, só que o que a gente está falando é que na prática é mais difícil, porque às vezes esses filhos não têm caixa para integralizar. É o exemplo que a gente acabou de falar. Eu quero criar uma holding, eu sou dono desse imóvel que vale R$1 milhão, mas eu queria entrar só com 10%. E os meus filhos, eu tenho 2, cada um 45. Eles têm que ter 4,5 milhões para entrar, para ter o... Então, no caso, se você quiser integralizar já, ele teria que se recolher o imposto sobre essas cotas, já integralizando em forma de doação? Não, ele não teria que recolher o imposto, mas ele teria que pôr esse dinheiro dentro da empresa, que aí meio que perde. Não, eu estou falando da linha de patrimônio. Nós vamos colocar lá uma propriedade que vale 2 milhões. Então, Okay. Vai abrir a bolsa e a outra pergunta essa propriedade está sendo adquirida e não foi feito nenhum documento ainda.
poderia se adquirir diretamente já no CNPJ? Sim, aí é o mais indicado. Inclusive, se você for começar o CNPJ do zero, aí já começa com os percentuais. O problema é que você vai ter que ter caixa para comprar. Muita gente faz isso através de mútuo. Vou dar um exemplo. A senhora vai comprar uma fazenda por R$1 milhão, não recebeu escritura, vai lá, abre uma holding, a senhora com 1% e os filhos com o demais, os valores, só que essa empresa não tem dinheiro para comprar. Você concorda que o capital social está baixo? Aí a senhora, pessoa física, vai emprestar o dinheiro para a sua holding lá e comprar. Ah, mas hoje ela tem que pagar. Tem que pagar. Mas você pode nunca cobrar, né? Você não é obrigado a cobrar de ninguém. E nesse caso, a pessoa jurídica que administra já o patrimônio, ela também poderia entrar para essa holding e o patrimônio dela adquirir esse outro imóvel já diretamente no CNPJ? Sim, quando se faz você cria uma holding, aí assim, as próximas negociações, já é recomendável que a própria holding figure como titular e não as pessoas físicas mais. Aí assim, resumindo, é essa holding comprando. Peraí. Por que 5 anos? Seguro aí que demora 5 anos para. Ah, não, da lamenice que eu falei, é porque, assim, há um tempo atrás, as pessoas, quando começavam a fazer as holdings, elas não faziam de uma vez só, ia fazendo gradativamente, porque às vezes queria fazer a transferência das cotas através de compra e venda, e os filhos ainda não tinham caixa, e aí, por esse motivo, demorava um tempo, e aí, para não correr risco, alguns faziam seguro. É só, mas assim, hoje, para ser bem sincero, eu não tenho visto isso mais. Não quer dizer que não é possível fazer, é sim, perfeitamente possível. Só que ficou inusual. Mais alguma dúvida? Querem falar alguma coisa, pontuar? Você quer falar alguma coisa? Pessoal, era assim como eu disse, a gente ia tentar trazer alguns apontamentos gerais. Eu acho que o principal da nossa conversa era esse bate-papo, essa troca de ideias mesmo. A gente queria trazer, né, e eu queria agradecer a todos que estiveram presentes aqui e agradecer a oportunidade de falar com vocês e da nossa parte. Então, se ninguém tem nenhuma dúvida, nenhuma colocação, a gente está encerrado. Eu só vou passar a palavra, né, porque assim, está encerrada a nossa fala, né? Eu não sei se vocês têm mais algum recado, alguma coisa. Mas tem uma dúvida, pessoal. Agora é a hora, hein? Doutor Paulo, doutor Gabriel, muito obrigada por compartilhar conosco tanta informação valiosa. Agradecemos também a presença de todos vocês que dedicaram tempo para participar desse encontro. E para encerrar a noite de forma especial, convidamos todos para o coquetel preparado com muito carinho. Aproveitem para conversar e trocar ideias com os colegas da sua cultura. Muito obrigada e excelente noite a todos. Eu quero o cartãozinho seu. Ah, tá. Isso.